Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado dessa quinta-feira, dia 2 de julho. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Com relação à macroeconomia, a grande notícia do dia de hoje foi a divulgação do payroll lá nos Estados Unidos. Payroll, acho que é como se fosse o nosso CAGED, né? Que é a questão de criação de empregos. E aqui no caso foi um número muito, mas muito abaixo do que o mercado financeiro estava prevendo. Então aqui tivemos uma criação de 57 mil empregos em junho e a previsão aqui do mercado estava em 110 mil vagas. Então isso daqui é, é algo que é bem visto pelo mercado, que pode indicar talvez um não aquecimento exagerado da economia dos Estados Unidos, algo que poderia vir a resultar aqui em maiores altas nos Estados Unidos. Inclusive, até algum tempo atrás, eu estava ouvindo muitos economistas comentando sobre a possibilidade até de três altas de juros nos Estados Unidos, aqui pela frente. Não me recordo se ainda nesse ano ainda, ou se era no período de 12 meses, mas eles tinham muita expectativa de alta de juros lá nos Estados Unidos, muito por conta da inflação deles lá, que está muito acima da meta dos 2%, além de que alguns indicadores de economia aquecida. Mas esse dado aqui deu uma tranquilizada no mercado, então pode ser que isso daqui venha a levar a menos aumento de taxa de juros. E menos aumento de taxa de juros nos Estados Unidos é positivo para o Brasil porque taxa dos Estados Unidos impacta em tudo, tá? Se está cobrando uma taxa de juros maior lá nos Estados Unidos, cobra mais taxa de juros também no mundo inteiro. Com relação à macroeconomia nacional, hoje tivemos aqui um dia de volatilidade nos juros futuros, principalmente, tá? Então é o seguinte, chegou a dar um pico de alta bem elevado aqui nos juros futuros, na expectativa de juros aqui do país. Isso aconteceu porque teve um leilão aqui aqui no nosso mercado e não teve demanda, tá? Então isso que foi muito mal visto aqui é, pelo mercado. Acabou que a curva de juros deu deu essa estressada. E meio que isso aqui é um sintoma aqui da questão do fiscal do Brasil, né? Os investidores aqui, o mercado já estão olhando como um risco enorme que esse financiamento da dívida brasileira acabou se refletindo aqui nos juros futuros. Que de macroeconomia foi isso. Agora, com relação à geopolítica, questão lá do conflito no Oriente Médio, hoje não ouvi nada, tá? Não ouvi nenhuma notícia, nada muito significativo. Continuamos aqui com queda no petróleo, chegou a bater hoje aqui perto dos US$ 78, o que já é abaixo do preço que estava aqui antes do conflito, tá? Lembrando que isso aqui é tudo especificando que a gente vai ter um excesso de oferta de petróleo no mundo, devido ao OPEP estar menos colocando bastante petróleo aqui no mundo, também o Irã tem mais relaxado aí nessa questão, mas olha, aqui a questão desse conflito é completamente incerto, né? Uma hora tá bem, tá fluindo o petróleo, outra hora eles lá estão se batendo, né? Então, realmente, algo que você não tem segurança de nada do que vai acontecer pela frente. Mas, enfim, aqui é um ponto que com certeza favorece bastante nessa questão dos juros, né? Diminui o impacto sobre a pressão inflacionária. Ok, vamos dar uma olhada aqui agora no fluxo do estrangeiro. E aqui o dado do dia 30 do 6 foi terça-feira. 30 do 6 tivemos uma nova entrada de recursos do estrangeiro, foram R$ 300 milhões. Na segunda já foram quase R$ 700 milhões. Então estamos começando aqui talvez a observar uma reversão do fluxo, né? Talvez o estrangeiro voltando a colocar recursos na nossa bolsa, apesar de que é muito cedo para acreditar que isso vai estar acontecendo. Ok, olhando aqui agora
O Tesouro Direto, hoje foi mais um dia aqui de alta nos juros futuros, tá? Aqui na NTNB. Aqui o título de 2032 deu um novo salto de 8,32 para 8,42. Isso aqui impacta principalmente os fundos de infraestrutura, né? Que impacta logo no curto prazo os fundos de infraestrutura. A gente pode até observar a Juro 11, né? Deixou de pagar rendimento por conta dessa marcação ao mercado, o mercado cobrando juros mais elevados para financiar o governo. E aqui nós também temos observado um aumento na cobrança de juros também de títulos mais longos. Temos aqui o Tesouro IPCA 2040 já numa cobrança de 7,78. Então é o maior patamar aqui de NTNB desse título aqui na história dele, né? Um título até que recente, né? Teve aqui início no fevereiro de 2025. Fevereiro de 2025 a gente já estava com aquele estresse bem pesado, né? Foi logo após aquele pacote de corte de gastos do Haddad, que na verdade não aumentou os gastos, né? Não agradou nem um pouco o mercado. Então, você vendo aqui, TNB está em patamares muito, mas muito elevados mesmo. Inclusive, isso daqui deveria estar se refletindo mais nos fundos de tijolos. Na minha opinião, a tijolada deveria estar sentindo mais, tá? Pelo menos é o que o histórico, o que uma das formas de especificação, né, que é o spread de risco entre a NTNB e os fundos de tijolos, isso aqui deveria estar fazendo pressão sobre esses ativos de bolsa. Mas enfim, aqui 2050 também batendo um patamar lá nas alturas, viu? Renda mais 2065. Isso aqui é tarja preta, tá? 2065 tem vencimento em 2084, batendo 7,27. Muito elevado, tá? Muito elevado mesmo. Mais alto que só no começo de 2025. Mas enfim, patamar aqui pra lá de elevado. É, ok, hoje aqui no Bitcoin tendo uma alta aqui, voltando acima dos 60 mil pontos, dos 60 mil dólares, beneficiado aqui pela questão de talvez menos cortes de juros lá nos Estados Unidos. Ok, de macroeconomia foi isso, então vamos aqui para comportamento do Ibovespa e do IFIX. Ah, o Ibovespa provavelmente começou aqui muito bem com essa questão do payroll baixo lá nos Estados Unidos, um aquecimento controlado nos Estados Unidos, fez com que a bolsa subisse bem aqui no começo da manhã, depois foi meio que relaxando um pouco, tá aqui nos 172 mil pontos. Com relação ao IFIX, o IFIX apresentando alta hoje, hein? Ainda por cima, devolvendo aqui, superando a queda que a gente teve ontem. Enfim, uma 0,18. Até que pro IFIX não é tão ruim assim, tá? E como eu disse, aqui quando eu vejo aqui esse comportamento da renda fixa, na minha opinião, era para estar sentindo mais, tá? Era para estar sentindo essa concorrência com a renda fixa. Peço que deixem nos comentários aqui que vocês estão pegando de renda fixa nesse momento. Ok, então seria isso aqui sobre o IFIX. Comentar um pouco aqui sobre fato relevante também. HGRU. HGRU teve fato relevante aqui comunicando sobre uma aquisição. Foram aqui algumas lojas lá no Rio de Janeiro, no Leblon. Leblon, Leblon é positivo. O pessoal fala que tem. Agora deu branco assim, na Tijuca no Leblon, que é uma área bem privilegiada. Deu branco, tá? O pessoal carioca deixa nos comentários se o Leblon é aquela área que mais positiva lá no Rio de Janeiro. Então aqui foram 5 lojas no Rio de Janeiro e teve um imóvel educacional lá em São Bernardo do Campo. Com um ponto positivo aqui dessa aquisição,
é que, pelo jeito, não teve nenhuma forma de inflar a renda, né? Aquela questão de sellers finance ou alavancagem com carência. Então, aparentemente não teve essa questão de inflar, para inflar a renda, mas aqui tem aquele ponto, né? A forma de aquisição foi a troca de cotas por imóveis. Isso daqui pode levar a pressão de venda sobre a HGRU. A HGRU que praticamente não sofreu nada aqui nos últimos meses, né? É que o mercado, muitos fundos de tijolos, principalmente, cederam. Enquanto isso, a HGRU aqui lá em cima. Então, tomar cuidado que essa emissão pode acabar fazendo pressão de venda. Ok, então agora aqui vamos para as principais variações do dia, começando por fundos de tijolos. Temos XPIN 11, recuo de 64 para 61,19. XPIN 11, já disse, desistir de fazer o acompanhamento do fundo, meio que virou, estão repartindo ele aqui entre vários outros fundos, aqui sendo sacaneado de todas as formas possíveis. Enfim, lamentável aqui com o que aconteceu com o XPIN 11. E a NLG 11, uma queda de 3,18, saiu de 70 para 68 reais. INLG. INLG parece que ele teve um pico de alta muito grande aqui desde o dia 23 de junho. Agora que está mais ou menos tendo uma normalização, tá? Então, basicamente, o mercado aqui devolvendo a alta que teve. BBIG11 a 5,90, saiu de 6,04 para 5,90 e que o mercado ainda está digerindo aquele rendimento do aqui que teve de junho apenas 2 centavos, apesar de ter a divulgação de que foi um fator extraordinário que não deve voltar a acontecer. Aqui o mercado está punindo, né? Porque eles citam, né, uma despesa extraordinária, mas ninguém sabe que despesa foi essa. Então, ah, aqui o mercado meio que punindo, né? Punindo o fundo por conta dessas incertezas. TRBL11, uma queda de 2,81%. Aqui o mercado também digerindo a questão das incertezas, né? A gente tem um guidance entre 43 centavos e 50 centavos. O mercado está querendo entender aqui como que vai ser, né, daqui em diante. Em 43 centavos, 0,75, 50 centavos, a gente está falando de 0,87, 0,88, até com o dividend yield decente. Mas ó, 43 centavos depois de uma alocação lá do imóvel lá de Contagem para Shopee, 43 centavos seria muito baixo, tá? Muito baixo mesmo. Mas aqui, além disso tudo, essa incerteza de para quanto que vai o rendimento, ainda tem o fator Braskem, que cria incerteza aqui sobre a recuperação extrajudicial ou judicial que a empresa pode vir enfrentar no futuro próximo. GGRC caindo 2% a 9,70. GGRC, aqui fica a dúvida, né? Se o fundo ele está sofrendo com a questão da NTNB ou se é questão aqui de trocadores de cota, né? Ou então uma combinação dos dois. Alguns fatores ajudam a explicar esse movimento de queda para GGRC11. Mas olha, aqui a gente tá dando com fundo modinha, né? Já tá gerando toda essa queda, deve ser trocador de cotas. É que investidor sardinha não faz esse tipo de análise tão ampla assim, né? Ainda mais se tratando aqui de um fundo modinha. Tegar 11, uma queda de 1,69, 53,10 para 52,20. Tegar 11, enfim, juros bastante elevados ainda. Antes que eu me esqueça aqui, tivemos hoje a divulgação de um rendimento de EGAF11. EGAF11 pagando 1,35 por cota. Excelente rendimento, mas aqui no Clube FI ainda não vai mostrar, não. O Clube FI ainda está um pouco atrasado, né? Mas lembro vocês que a gente tem que ficar de olho aqui nas empresas
que provavelmente tivemos pagamentos de juros e amortização agora no final do semestre. Então, toda virada de semestre, que em julho, em janeiro, é bom vocês darem uma olhada aí no site da securitizadora dos seus fiagos, tá? Porque durante o mês é uma maravilha, né? É apenas lucro contábil, você não precisa ter necessariamente o recebimento para estar pagando rendimento, mas quando a gente tem alguma inadimplência, aí pode ter algum impacto. Ok, então a tarefinha de casa aí para vocês que eu mesmo não fiz ainda, tá? Mas enfim, tá na lista de tarefas por aqui. Voltando aqui para fundos de tijolos. Top 11 caindo 1,58 a 61,22. E olha, tem mais espaço para queda aqui, tá? Top 11 tem queda do rendimento aqui para esse mês de julho. Quase certeza. Acho que eles comunicaram aqui o guidance. Ah, cadê? Aqui, ó. 45 centavos a partir de julho. Tá 61,22. Daria 0,73. Olha, isso aqui os ativos são Prime do Prime mesmo, tá? No entanto, aqui tem essa alavancagem. Essa alavancagem, não sei como é que é. Eu não conheço muito bem esse fundo, tá? Só sei que os imóveis são realmente bons, mas bons mesmo, tá? Os imóveis antigos HGPA 11. Mas aqui não sei como é que tá a questão da alavancagem desse. É uma alavancagem muito destrutiva, sem CDI. Enfim, não. Aqui é um fundo que eu não acompanho de perto, não. TEP 11, coitado, o pessoal segue batendo nele. Tá aqui a 7,80. Tem a gestora esforçada, tá? Bem esforçada mesmo. Ah, ok. JSR11. JSRE parece que teve aqui um fluxo de pressão de, de liquidez, tá? Derrubaram aqui o fundo aqui nessa quinta-feira. Até recuperou um pouco. Enfim, JSR11 tem algumas boas notícias lá no último relatório. Ok, restante aqui quedas mais leves, maiores altas. CXC11, fora do meu radar. Metal 11, data com acho que é na segunda quinzena do mês. SPTW, fora do meu radar. RBRP tem data com o quinto dia útil. BLMG tinha caído bastante aqui nos últimos dias, dando uma recuperada. PVBI subindo 1%, 72,19. Enfim, o pessoal gosta, né? Ah, enfim, comportamento bem. Muito fundo de tijolo caindo hoje, mas também muito fundo de tijolo apresentando alta. MF11 tem um comportamento bem mais racional do que eu imaginava. Pensei que o mercado iria panicar aqui por conta das incertezas com relação ao rendimento desse terceiro trimestre. Aqui a altas não interessam tanto assim, né? Então vamos aqui para as maiores quedas em fundos de papel. Temos CSR11, uma queda de 4,43, de 23 para R$ 22. Aqui o mercado reprecificando a situação do fundo que não é nada boa, tá? Nada boa mesmo. Já vem falando aqui para vocês, não brinquem de especulação com o CACR11, tá? Aqui, é, olha, eu tô por conta de investir em fundo imobiliário e não sei dizer para vocês que esses R$ 22 tá justo não, tá? Tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Pode parecer que tem aqui bastante margem, mas sabe-se lá o que aconteceu aqui, tá? Fundo muito esquisito, pra lá de esquisito mesmo. Muito cuidado aqui, pessoal, que tá pensando em brincar de especulação com esse ativo. JBPA11 caindo 2,10. Aqui é o JP11, dois fundos aqui que estão envolvidos em incorporação, né? Gera um maior estresse mesmo. Selim 11, queda de 1,19. Selim 11 tem data com no sexto dia útil. A expectativa de um rendimento bom, né? A inflação elevada aqui nos últimos meses. Mas enfim, EZTR11, aqui reprecificando a diminuição do rendimento.
algo que parece que não vai ser resolvido no curto prazo. Provavelmente deve manter esses 80 centavos, a não ser que a gente tenha alguma venda com ganho de capital. Então aqui a ZTR11 é melhor os investidores precificarem aqui esperando o rendimento na casa dos 90 centavos. Kivo 11. Nada a comentar. Aqui quedas mais leves. Maiores altas. Assim, notem uma coisa. Só que tivemos que bem menos quedas em fundos de papel, né? Quando a gente estava aqui falando de fundo de tijolo, sofrendo bem mais. Então isso aqui tem muito a ver também com NTNB, né? O fundo de tijolo é bem mais sensível a isso, mas a minha opinião é que para esses níveis aqui de NTNB, a tijolo sofreu até pouco, tá? Até pouco mesmo. Somente alguns específicos, por exemplo, HGRU. Agora aqui, maiores altas em fundos de papel. A RI11. A Raiut que tem apresentado bastante volatilidade aqui nos últimos meses, né? BTC 11, que tem data no quinto dia útil, DEVA 11 também. FPR 11 tá bastante volatilidade, né? MCC 11, data com oitavo dia útil. Aqui mais fundos Datacom se aproximando, pegando alta, né? Ok. Bola para frente. Vamos aqui agora para FINFAs. VGT, Fórmula Radar, XP11. Coitado, segue batendo aqui no XP11, né? XP11 teve a divulgação do relatório de maio. Então tá na minha pendência aqui de coisas a se fazer. O mercado pode não estar nem um pouco agradando por conta disso, ó. Do R$ 1 por cota que foi pago, 15 centavos foi rendimento, 85 foi amortização. Mas XP11 já vi vários comentários de que a metodologia de pagamento dele, a metodologia aqui por parte do, aqui do administrador genial, a forma que ele apura resultado meio que considera muita coisa que é resultado como se fosse amortização. Mas enfim, aqui um fundo, a gente não sabe exatamente quanto que foi de amortização, mas que ele vem pagando, fazendo devolução de capital, isso nós sabemos, tá? Juro 11 caindo para 96,43. Então aqui estamos tendo um pouco mais de volatilidade, né? Até que enfim, juro 11 até que segurou muito bem. Último dado aqui no dia 1º de julho estava 99,99. Enfim, então ainda sem lucro acumulado. Lembro vocês que esse número aqui pode variar bastante, tá? Vai variar bastante conforme essa variação aqui da NTNB. Se ela cair bastante, a Juno 11 também tem bastante ganho patrimonial. No entanto, por enquanto, não vejo nenhum gatilho aqui para a gente pensar em queda dos juros, a não ser aqui uma inflação muito baixa, talvez alguma coisa eleitoral, mas enfim. XSpeed, meio fora do meu radar, fundo bem tanqueiro da XP. Maiores altas. Cadif 11, uma alta de 1,64%. Aqui não sei se o mercado está precificando um bom rendimento que a gente teve, né? Pagou em 45 por cota. Mas como já disse outras vezes, tenho minhas dúvidas se a gestão consegue manter esse 1,45, tá? Esse 1,45 é bem acima da média que o fundo conseguia fazer até um tempo atrás. Que relatório de maio ainda. BDIF tem data com 10º dia útil. BINC pode estar sendo manipulado aqui por conta da emissão. Ok, vamos aqui agora para Fiagros. VCRA 11, SNAG 11, queda de 3%, queda de 1,88%. Faltou aqui GCRA 11, tá? Todos eles foram impactados aqui pela bem próximo de entrar em recuperação
judicial da, acho que é Ruiz Cofres. Então aqui, nossa, esse VK11 aqui da Vets é muito bel aqui desse fundo, tá? Muito bel mesmo. Caramba. E o pior de tudo é que o gestor não faz PDD conforme o tamanho do problema, não, tá? Isso aqui é um fundo que já deveria ter ficado muito, mas muito tempo sem pagar rendimento pelo tamanho do problema que esse fundo enfrentou. Nem sei como é que paga dividendo, tá? Deixa eu ver o tamanho dessa Ruiz Cofres. Grupo Ruiz. Aqui 4,93% do PL. Olha, acho que o site que comenta sobre esse problema é o The AgriBiz. Depois dá uma pesquisada lá. É, impactou que também Snag 11 tem uns 6% do fundo. GQA 11 também tem exposição a esse fundo, mas não me recordo qual que é a exposição. A ZQ11, uma queda de 1,29. O fundo pagou mal aqui novamente no mês de junho e não pergunte o que aconteceu, que eu também não sei. CRA11 caindo a 97,29, mesmo quando ela está se aproximando, o mercado já deve estar precificando que o fundo vai ter queda de rendimento por conta se tem essa questão da TNB, apesar de que aqui no dia menos 7 já está com 1,05 de resultado acumulado. Então está sendo impactado sim, mas bem menos do que o juro 11, né? Enfim, ficar de olho, tá? Fundo muito robusto. RZAG 11 caindo 0,82. RZAG 11 é um daqueles fundos que você tem que prestar muita atenção nas parcelas, se elas foram pagas ou não aqui no mês de junho. Apesar de que está cedo para olhar, tá? As securitizadoras geralmente tem um delay, até porque eles também dão aqui um prazo de cura para verificar se o devedor ele paga ou não. Mas RZAG 11 é muito devedor que estava aqui pedindo waiver de amortização, waiver de juros. Enfim, algum momento aqui desse mês de julho de fazer um vídeo aqui, provavelmente apenas para sair em agosto, né? Tem que dar esse tempo para os comunicar os fatos relevantes a mercado aparecer na securitizadora. Maiores altas. Declar tem data com em breve. Aqui, esses quatro aqui tem data com entre o quinto e o oitavo dia útil. SPTR mudou para 10º dia útil? Não me recordo. Aqui, vamos aqui para Forbes e Hedge Funds. E TIT11, esses dois fundos aqui vão ser incorporados por um hedge fund do Banco Inter, mas nem estudei para ver como é que tá essa relação, mas o mercado não gostou nem um pouco, tá? Game 11, queda de 1,13. Ah, por aqui nada que interessa. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.